Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa fria noite do último dia de abril, Yom HaAtzmaut. Hoje estamos começando a comemoração de Yom HaAtzmaut, terminando Yom HaZikaron, começando Yom HaAtzmaut, um dia alegre do nosso calendário. Esperemos que com boas notícias amanhã, as de hoje não foram tão boas, mas enfim. E vamos estudar a Torá, que é o que importa numa quarta-feira à noite, nada além de estudar a Torá. Parashiot Tazria Metzorah. Vamos fazer as bênçãos do estudo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. והערב נא אדוני אלוהינו תדברי תורתך בפינו בפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Bem-vinda, Mora Flávia. Uma alegria poder estar tantos dias seguidos, quase seguidos, né? Estamos juntos no Shabat, agora na quarta-feira. A alegria muito grande poder te receber, principalmente poder te ouvir. Eu pedi para todo mundo tomar um Rivotril antes, né? Tem algumas sessões de Torá que a gente de estudo, né? Que a gente precisa se preparar antes para todo mundo depois conseguir dormir tranquilo, né? Porque mexe com a gente. A Flávia é uma dessas pessoas que acaba dá uma mexida, né? E isso é muito bom. De vez em quando a gente precisa disso para sair do lugar comum. Flávia, bem-vinda. Muito obrigada, Rabino Daviléu. Muito obrigada, Neshama, que eu amo. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Além de eu gostar sempre de falar sobre a Torá é meu assunto favorito. Eu realmente gosto muitíssimo dessa comunidade. Essa comunidade tem um negócio que para mim é especial, que é o seguinte: eu me criei na CJB, no Rio de Janeiro, né? Na comunidade de Rabino Newton Bom. E lá eu era mascotinha, eu era muito bem tratada, porque eu era mascotinha, eu era mais novinha, eu me sentia muito bem lá. E aqui eu me sinto também da mesma maneira, mesmo que eu já não sou mascotinha, mas já tenha décadas que eu não sou mascotinha de lugar nenhum. Mas eu aqui me sinto da mesma maneira, então é muito gostoso para mim. E aí, quando me é dado um cavalo como esse, aí fica tipo 10 vezes mais gostoso, para mim é muito especial mesmo. Agradeço sempre a oportunidade de poder compartilhar com vocês as minhas ideias, tanto quanto malucas, sobre a Torá. Eu brinco sempre falando assim, eu não dou aula nunca de judaísmo, mas sempre de flavismo. O flavismo é uma corrente que surgiu entre os judeus de Alagoas, Maceió, em 1972, e fica sendo isso. Aí ninguém pode reclamar muito. Aqui, por exemplo, a gente está num momento de puro flavismo, porque a gente vai falar sobre essas duas parashot juntas, que são Tazria e Metzorah, né? Elas são Mechubarot, são lidas juntas, porque a gente tem 54 trechos da Torá, 54 porções, para 52 semanas. Aí os rabinos tiveram que fazer umas contas todas doidas lá e tal, e fizeram com um calendário também que eles bolaram, que é tudo meio maluco, então a gente realmente precisa consultar as fontes deles para poder saber onde a gente está. Esse ano é um ano em que essas duas parashot são lidas juntas, mas vejam, não é sempre que elas são lidas juntas. Elas são até com bastante frequência, mas não é sempre. E a própria divisão das parashot já é um pouco... a gente também já não entende bem por que se optou por dividir dessa maneira. Porque a primeira parashá, que quer dizer aquela que está gerando, né? Zera quer dizer semente. Então, Tazria quer dizer aquela mulher que está gestando uma pessoa assim assada, e aí eles vão dar um conjunto de leis. Mas no final dessa paraxá, aliás, do meio para frente, talvez até mais, ela já começa a falar de um assunto que está na próxima paraxá, Metzorah. Então, eu não sei bem por que ia ficar muito curta, enfim, não sei. Mas não é uma contestação, é só uma curiosidade.
O que acontece é que esse livro é o livro, vai o livro do Levítico, que é também esse livro também é chamado de Torat Kohanim, a Torá, a instrução, as leis dos Kohanim, a lei dos Kohanim, dos sacerdotes, porque ela contém muitas leis. E esse é um livro especialmente difícil de ler, porque ele fala essencialmente sobre korbanot, sobre sacrifícios, aquilo que nós traduzimos por sacrifício. E as nossas gerações, as gerações sem sacrifício, ou seja, as gerações do final do século I da nossa era para frente, deixaram de ter sacrifício. Os sacrifícios terminaram no ano 70 da nossa era, com o cerco a Jerusalém e a destruição do templo efetuados pelo governador Tito, que era filho do imperador de Roma, Vespasiano. Então, eles vinham travando uma batalha terrível contra os hebreus desde o século anterior, desde o ano menos 63, que foi quando os romanos chegaram a Jerusalém, e no ano 70, 100 anos depois, eles finalmente conseguiram fazer um cerco a Jerusalém, puseram fogo e queimaram também o templo, destruíram o templo. Os judeus se exilaram, e a partir dali a gente deixou de ter, porque como deixamos de ter o templo e já estava institucionalizado que os serviços todos, os rituais teriam que ser feitos exclusivamente no templo de Jerusalém, e não como era antes, em altares ao longo do território dos dois reinos, de Israel ao norte e Judá no sul. Como isso ficou decidido, então deixou de haver qualquer tipo de ritual. E aí o tema dos sacrifícios foi ficando cada vez mais um tema afastado do povo hebreu, do povo judeu, e depois extremamente afastado, inclusive por causa de quando Roma assume a religião cristã como sendo a sua religião do Estado, eles também pegam na verdade, uma ojeriza a tudo que fosse ritualístico do judaísmo. Eles ficaram com o mínimo possível de coisas judaicas para formatar essa nova religião, o cristianismo. Então, eles ficaram com a ojeriza dos sacrifícios. E aí, as gerações futuras de muitos lugares onde os romanos passaram, mesmo para as populações de judeus, ficaram apavorados com o fato dos sacrifícios. Quer dizer, a gente, ao perder os sacrifícios, a gente não conseguiu não é ressignificado, mas sim compreender o seu significado. Os nossos sábios os substituíram, já que não havia tempo, os substituíram por orações, e aí a gente acabou também ficando com pânico do sacrifício, porque a gente não consegue entender que oração e sacrifício não é a mesma coisa. Ou seja, essa equivalência que se fez na religião, ela não era possível, não era com a mentalidade dos hebreus, ou seja, os judeus, mas do tempo bíblico, não era possível pensar assim, porque na hora do próprio sacrifício também havia orações. Então, a oração não é um equivalente exato ao sacrifício. Então, essa é a primeira coisa polêmica que eu poderia colocar aqui. São coisas distintas. Nós é que temos que fazer um esforço para tornar a oração tão potente para nós quanto eram os sacrifícios para os nossos ancestrais. Então, aqui já foi uma coisa bem diferente do que eu estou trazendo. E acontece que não dá para ler esse livro direito sem a gente tentar compreender do que se trata os sacrifícios. Então, eu vou falar um pouco disso da maneira mais sucinta que eu conseguir, porque a gente não tem muito tempo. Em geral, ao dar aula, eu dou algumas aulas sobre esse tema, porque ele é um tema difícil mesmo. Mas a gente vai fazer aqui de uma maneira mais curta para chegar nos temas específicos das duas parashot que a gente vai estudar. O sacrifício, essa palavra nos atrapalha, mas a palavra em si não é ruim. A palavra quer dizer sacro ofício, ou seja, havia neste ofício de trazer animais e vegetais e líquidos para o templo, para entregar para os deuses, que isso era uma coisa bastante comum do planeta inteiro. No planeta inteiro tem essa atitude de reverência aos deuses.
os poderes superiores, fossem eles deuses, no plural, ou um Deus só. Isso é uma coisa que existe no mundo inteiro. E era um sacro ofício, ou seja, um ofício sagrado. Então, não havia nada de crueldade, não havia nada de desperdício, nada das ideias que a gente tem hoje. Porque a gente tem que lembrar que o Tanakh foi escrito, começou a ser escrito há uns 3.000 anos. 3.000 anos, é ano para dedéu, é muito ano que escrevemos. Ou seja, a nossa mentalidade é muito distinta da mentalidade de quem escreveu. A gente não tem o direito, eu acho, para honrar o texto, a gente não tem o direito de olhar para ele com o nosso olho. A gente tem que fazer o contrário, se abaixar para tentar captar o olhar de quem escreveu. Porque esse texto durou 3.000 anos. É muito difícil que alguma coisa que algum de nós, da nossa geração, escreva, venha a durar 3.000 anos também. A gente deve reverência a essas pessoas, a esses autores fantásticos. Aliás, nós, os judeus em especial, só estamos vivos aqui hoje graças a esse texto. Então, o texto tem uma importância e merece um olhar que nem sempre a gente consegue dar. Então, a gente olha, o sacrifício é um dos temas com os quais a gente olha, para os quais a gente olha com um certo desdém ou com incômodo, com uma coisa que, como eu estou dizendo aqui, é injusta em relação ao que ele é. Em primeiro lugar, porque o termo sacrifício, embora não seja nem um pouco aparentado ao termo usado em Israel, ao termo usado pelos hebreus em hebraico, mesmo este termo é um termo que denota muito mais a beleza do que a coisa feia ou desagradável que a gente costuma depositar ao pensar que sacrifício é algo que você está matando um animal, etc. Então, em latim quer dizer o ofício sagrado. Mas eu vou pegar outras coisas para poder a gente... vou pegar algumas visões do que essa palavra quer dizer para a gente poder compreender. Os astecas, por exemplo, em Náhuatl, que é a língua dos astecas, no México, eles chamam isso de Nextlahualli, que quer dizer troca. Então, eu acho que a ideia que eles têm ilustra melhor para a gente da onde vem essa ideia, esse conceito de você entregar algo para os deuses. Acho que o exemplo deles é suficiente para a gente ver como é que o mundo antigo pensava. Por isso que isso tinha no mundo antigo todo. Nessa religião, nessa civilização azteca, eles têm os deuses. A língua é muito doida e difícil, então eu não consigo lembrar os nomes dos deuses. Eu lembro algumas palavras só, mas os nomes dos deuses eu não lembro. Eles dizem que os humanos foram criados através de 2 deuses, um homem e uma mulher. E aí, para que eles criaram a humanidade, mas para que a humanidade pudesse sobreviver, o que eles fizeram foi se transformar em milho. Vocês sabem que na América, nas Américas, tem muito milho, né? Tem muitas variedades de milho, inclusive e tal. Então, eles se transformaram em milho para que a humanidade pudesse sobreviver. Eles criaram, depois, e agora? Eles precisam comer e tal, viraram milho. E aí, os sacrifícios surgiram, um meio de troca, de dizer assim, vocês se deram a nós, deram a sua vida a nós, se transformaram em milho em vez de permanecerem na forma de deuses, então nós vamos entregar também alguma coisa para vocês. E aí, daí eles começaram com essa prática de sempre devolver alguma coisa. Então, o que eles devolviam? Igualmente, alimentos, igualmente, coisas na mesma medida. Então, eles devolvem animais e coisas assim. Essa é uma das maneiras de ver, que é uma troca com o seu próprio mito de criação. Você foi criado dessa maneira, você devolve dessa maneira. Essa é uma forma de ver, uma forma bonita. A gente tem outras formas. Por exemplo, na Suméria, ali na Mesopotâmia, bem mais antigo que Israel, 3.000 anos mais antigo, pelo menos 3.000 anos mais antigo que Israel, o que eles faziam era assim, a gente encontra alguns textos que dá para interpretar, os quais dá para interpretar que as pessoas começaram com os sacrifícios, elas ganharam a permissão justamente de poder comer carne animal. Por quê? Porque justamente o valor da vida era tão alto, era tido como tão alto, que eles não consumiam carne se não fosse fazendo um ritual e oferecendo
essa refeição, para compartilhar essa refeição com os deuses. Olha que bonito. Então, somente quando essa refeição fosse compartilhada com os deuses, é que os humanos poderiam comer carne também. E daí nasceu uma relação de você poder fazer isso. Mesmo em Israel, eles não comiam carne que nem a gente. Que para a gente, a carne vem da geladeira. Se não da nossa, vem da geladeira do supermercado. A gente nunca pensa que aquilo que a gente está comendo é uma vida ceifada. Que é uma das coisas também que eu acho que a gente poderia pensar melhor para poder entender o texto. A gente nunca pensa que alguém foi lá e ceifou aquele animal, a vida daquele animal. Estava lá, caminhando, normalmente alguém foi lá e creu, e aí ele morreu e agora a gente está comendo. A gente não pensa dessa maneira. A nossa carne vem da geladeira, né? E não é assim, é uma vida ceifada da mesma maneira. E a gente não faz esse ritual. Se a gente come kasher, a gente não é transporta a palavra que eu quero dizer. Como é que fala quando você faz, substitui? Enfim, delega a nossa atitude de agradecimento ao shofet, né? Então, alguém já foi lá e ceifou a vida do animal ritualisticamente, pronto, já estamos satisfeitos. E isso foi o que aconteceu com a perda do templo e dos sacrifícios feitos diretamente para Deus. Então, aí você hoje tem essa imagem do shofet, né? Do shofet, ele vai lá e ele faz o sacrifício, ele mata o animal da maneira correta, que é considerada correta, e isso para a gente está bom. Mas isso também nos afasta desse entendimento de que a gente está comendo da mesma forma uma vida ceifada. Mesmo que a gente faça uma brachá. Não sei se vocês estão entendendo. Compara a gente tirar uma carne da geladeira e fazer uma brachá na hora de comer, com a gente criar um animal, levar para o templo, sacrificar no templo, quer dizer, entregar para o Cohen, para ele fazer os sacrifícios, enquanto a gente vai fazer uma reza, por exemplo, se é um sacrifício de delito, a gente vai pedir perdão a Deus pelo nosso delito, e já pediu para a pessoa, porque senão não adianta, pediu para a pessoa contra quem a gente cometeu o delito, levou o carneirinho, pediu perdão a Deus, foi rezando durante o caminho, entregou na mão do Cohen, os levitas e o Cohen fizeram todos não sei o quê, pegaram as partes X, Y, Z, dividiram com a gente, eles comeram uma parte foi queimada e uma parte eu comi. Compara. Estão conseguindo compreender, gente? Ninguém está fazendo nenhuma cara, eu estou apavorada aqui. Compara. Com a gente tirar da geladeira, e aí na hora que depois que está pronto, a gente faz uma brachá de uma frase. Que força anímica e espiritual a gente teria que ter para essas duas ações terem verdadeira equiparação? Que isso, viu? Suas carinhas. Entendem? Força anímica a gente teria que colocar na nossa... Que kavaná a gente teria que colocar nas nossas ações para poder equiparar uma coisa com a outra. Então, é um ato sempre do respeito, nunca é da barbárie, nunca é... Entendeu? Essa é a forma com a qual eles sabiam lidar com a situação. Como é que eu faço para chegar a Deus, etc. E essa era uma maneira. Então, eu estou dando uma segunda chave. Você quer falar, dúvida? Não. Uma terceira chave, a chave do hebraico. A palavra para o que a gente traduz como sacrifício é korban. E korban quer dizer aproximação. Essa é uma palavra importante, porque essa raiz, né, kuf, resh, vet, que faz essa palavra, korban, essa raiz ela é de aproximar, de próximo, então ela é de karov, ela também é de krav, que quer dizer confronto, ou seja, não é uma luta, é um confronto, você está muito próximo, um confronto, né, quando as duas pessoas estão próximas uma da outra, confronto, em frente uma à outra, então é uma raiz de aproximação, ela quer dizer isso. E por que eles usaram essa palavra? O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que a pessoa se aproxima de Deus através desse método, mas eles também estão querendo dizer uma outra coisa interessantíssima, que é que Deus é aproximável.
Ou seja, você tem um meio de chegar a ele, de falar com ele. Isso é um negócio muito interessante. E essa raiz, essa ideia da proximidade, essa é uma das ideias centrais do texto bíblico, a meu ver. O texto bíblico tem duas ideias que são fundamentais. Uma é que Deus quer viver entre nós, eu falo isso sempre, mas é porque a gente precisa realmente entender isso como a quantidade de vezes que isso aparece no texto, com a importância que isso tem. Deus quer viver entre nós, ele tenta isso desde o Gan Eden, essa é uma. E a segunda é que é a frase que vai aparecer na semana que vem, quando a gente lê a Haraimot Kadoshim, que também vão ser lidas juntas, mas se não, está, na verdade, na Parashá de Kadoshim, que é Kadoshim Tihiu Kadosh Ani Adonai Lechem. Vocês serão santos, é uma ordem, porque eu, o Deus de vocês, e o Rei sou santo. Uma ordem não é uma sugestão, não é uma ideia, não é um desejinho, é uma ordem. E por que ele vai dar esta ordem? Para que a gente compreenda, é que existe o livro do Levítico com todas as suas leis e as leis de Korbanot. Então, por exemplo, Tazriá, que é a lei da mulher grávida, que vai ter que ficar os dias da sua, enquanto ela estiver ainda com sangue, né? Ela vai ficar afastada do templo, mas depois ela vai levar, depois que nasceu o bebê, e acabar o sangue, ela vai levar um sacrifício para lá, e ele começa essa paraxá falando sobre esse assunto. Ele está determinando como é que esta mulher deixa de estar impura e passa a estar pura, de volta. E aí a gente entra num conceito-chave que vai aparecer tanto em Tazria quanto em Metzorah, vai aparecer em todo o texto, porque para todo o texto é importante, mas aqui aparece muitas vezes de duas formas bem interessantes. A primeira forma, na primeira paraxá, é no caso da mulher grávida, é a mulher que pariu, depois que ela parir, como é que ela vai fazer para isso? Quer dizer, a gente vai ficar sabendo que ao parir ela se torna impura, então ela precisa se repurificar. E depois a gente vai saber sobre todas as doenças de pele, quando trazem uma condição específica chamada tzarat, aí ela também torna a pessoa impura, se essa tzarat aparecer, e essa pessoa precisa se repurificar para poder voltar ao convívio normal naquela sociedade, naquele grupo. Por quê? Porque Deus quer morar ali e ele precisa que o acampamento esteja limpo. Ele não pode com as nossas impurezas. Aí a gente precisa entender um negócio muito fundamental, que é o seguinte. Esse é um conceito fundamental para a gente entender as leis de um modo geral. Todas as leis, quase todas as leis, que eu me lembro todas, mas sei lá, quase todas as leis do Tanakh. As leis são relativas a pureza e impureza ritual. A gente não tem esse conceito na nossa sociedade. A gente tem o conceito de limpeza, higiene. Isso a gente é forte em higiene. Por exemplo, no século XX, XXI e tal, com toda a tecnologia que a gente tem de ver micróbio e tal, a gente está bem forte nisso. Limpeza, higiene, questões sanitárias não tem absolutamente nada a ver com pureza e impureza rituais. Nada. Nada. Eventualmente, elas se encontram, ou seja, aquilo que a gente considera sujo, nós, na nossa geração, consideramos sujo, é também considerado impuro. Às vezes isso de fato acontece. O contrário também, aquilo que nós consideramos limpo, ou melhor, aquilo que eles consideram puro, nós consideramos que está limpo. Mas não é por esses motivos, tá? São coisas distintas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O que é a pureza ritual e o que é a impureza ritual. Deus quer morar entre nós. Ele precisa de um determinado condicionamento. As coisas têm que estar feitas e a sociedade tem que se comportar de uma maneira que ele considere pura. Ele usa essa palavra, tahor, ou tahará, limpeza. Ele precisa que as coisas estejam num sentido de limpeza, não, desculpa, pureza, no sentido de pureza. E ele não pode viver num lugar ou numa situação em que haja impureza. Deus não combina com impureza.
Então, aí é que vai surgir o sagrado e o profano, vai ser um encontro entre pureza e impureza e os objetos ou as coisas a acontecerem. Raríssimas vezes, na Torá, você não vai encontrar, no meu ver, nenhuma vez, de fato, problemas morais, como nós entendemos, problemas morais. Em geral, esses problemas têm a ver com a questão da pureza e da impureza, ou da relação daquela coisa com Deus e com como Deus quer que as coisas se estabeleçam. Nós lemos essas coisas como morais, mas em geral não é isso que eu falo. Então, eu vou dar alguns exemplos. O valor máximo do Tanar é a vida. Tudo que é para gerar vida, se não estiver em estado de geração de vida, imediatamente torna-se impuro. Porque é como se ele estivesse gerando a morte. Repetindo, o valor máximo é a vida. Então, por exemplo, a menstruação da mulher é impura. Por que é impura a menstruação? Menstruação é impura porque quando a mulher menstrua, aquilo quer dizer que o óvulo não está fecundado. Então, é o oposto da vida. Sem ser a morte. Evidentemente que não é a morte, mas funciona como o oposto da vida. Por quê? Pelo simples fato de que não está gerando vida aquele óvulo. Os óvulos existem dentro da mulher para gerar vida. Se o óvulo não está gerando vida, ele está se aproximando, gerando morte, se aproximando da morte. É uma maneira de dizer, naturalmente, não é que eles pensavam que estava gerando morte, mas é uma maneira de eu colocar de uma forma um pouco mais dramática para fazer os contrastes maiores e a gente compreender melhor. Se a poluição noturna, que é quando o homem tem uma ejaculação no meio da noite, se o homem tem uma poluição noturna, aquele sêmen, ele existe para gerar vida. Se ele não está gerando vida, ele está se aproximando da morte. Aquilo é impureza. Torna-se impuro. Mas é imoral? Não. É pecado? Não. É natural? Naturalíssimo. Mas ele tem que se purificar, porque o povo de Israel tem que ser puro, porque Kedoshim Tihiu, que Kadosh Ani Adonai Elohim, em Kedoshim. Vocês podem agora ir lá abrir e vão encontrar essa frase lá. Vocês serão santos, porque senão eu não posso ficar aqui. Então, tudo está em torno desse assunto. Como é que a gente pode deixar que a nossa sociedade seja pura para Deus? Então, algumas coisas estão relacionadas a isso. Tocar no morto é pecado? Não. É imoral? Não. Mas o morto é, aí sim, diretamente a morte, contrário da vida. Então, aquilo é um tabu, a gente vai chamar de tabu, mas não é um tabu. É impossível o morto estar contido no ambiente onde a vida, onde Deus, que é a epítome da vida, o máximo da vida, o ponto alto, mais alto possível da vida, ele não pode conviver com o seu oposto, que é a morte. Então, se você tocou num morto, se você teve que enterrar um morto, tocou de maneira natural, precisou enterrar e etc., você está impuro ritualmente, mas você não pecou, você não está moralmente errado ou não sei o que lá, você apenas precisa fazer os exercícios de purificação para tornar-se de volta puro. A mulher, portanto, a mulher que está gestante, depois que ela tiver o neném, ela tem 7 dias e mais 33 dias. Em geral, duram uns 40 dias o tempo do sangue da mulher. Quando ela terminar o tempo do sangue dela, ela vai fazer o ritual de purificação e vai entregar, porque ela não pode pisar no Mishkan, não pode entregar um sacrifício e não poderia pisar no templo, depois, séculos mais tarde, ela não pode fazer isso se estiver impura. Então, ela vai se purificar nas águas e vai levar um sacrifício. O que ela está levando? Uma aproximação. Ela está indo mostrar o seu neném, ela está indo conversar com Deus, ela está indo agradecer a Deus por essa dádiva que é esse neném, ela está fazendo uma reza no mais
absolutamente profundo que pode existir, que este povo conhecia. Este povo conhecia sim, porque este é um povo do Levante, daquela região, e todo mundo fazia desse jeito. E esse é o jeito que eles herdaram. Então, ela vai fazer isso nesse momento que isso aconteceu. Quando ela estiver pronta, purificada, vai fazer o seu sacrifício, ou seja, vai fazer a sua oferta de conversa, de aproximação com o Altíssimo. E o Altíssimo vai aceitar. Quer dizer que ele é aproximável, ele quer essa aproximação, porque senão ele tinha dito, não, isso aqui eu não quero. Por exemplo, teve um tipo de aproximação, que nem no nosso caso chega a ser chamado de aproximação, porque não pode fazer, que ele não aceitou. E que era muito comum na região, muito, 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 muito. Mas o nosso Deus Yud-Heh veio e não aceitou. Sabem qual é? Sacrifício infantil? Sacrifício o quê? Infantil? Sacrifício de pessoas, do primogênito. Era muito comum o sacrifício do primogênito naquela região, mas muito mesmo, todo mundo fazia. Abraão saiu com Isaac para fazer, mas ele não aceitou. E, aliás, esse trecho provavelmente consta do texto justamente para ter uma forma textual, né? Um documento, né? Uma forma documental, legal de dizer isso aqui, Deus não aceita. Então, esse tipo ele não aceitou, mas o tipo dos animais ele aceitou. E também tem os cereais, e tem o vinho, e tem o azeite, né? Isso ele aceitou essas formas. Quando a gente vê assim, na festa de Sukkot, que aí eram 80 bois, e não sei o que, a gente fala, meu Deus, tudo isso. Mas, de novo, o sacrifício era comido pelas pessoas. Não ficava apodrecendo. Ele era comido pelas pessoas. Ele era uma maneira das pessoas comungarem, literalmente, comungarem com Deus. Aliás, até é possível que a ideia da hóstia na Igreja Católica surja dessa ideia de comungar, você fazer uma refeição que é comum. Ou seja, até hoje isso é feito, só claro, para os nossos nós aprendemos a ler, com o passar dos séculos, a ler esta forma deles de uma maneira, mas isso é uma coisa light, porque é um pãozinho, não sei o quê. Não, mas o sentido provavelmente é o mesmo. Então, é isso que quer dizer você, de fato, entrar nessa conversa com Deus, e aí ele vai dizer cada passo de como tem que funcionar, de como funciona a sociedade, o que é puro e o que é impuro. Então, uma parte enorme, aliás, no próprio livro do Vaikra, do capítulo 1 ao 7, ele fala inúmeras leis que têm a ver com a sociedade, como é que a sociedade tem que se comportar. Aí o 8, 9 e o 10, acho que é isso, 8, 9 e o 10, 2 e 11 também, ele fala dos Koanim, das leis para os Koanim, e aí, quando chegar aqui, peraí, é 11 e 12 ou é 12 e 13? Acho que é 12 e 13, depois 14 e 15, né? Depois, quando chega em Tasbeia, que eu acho que é o 12, 12, 13. 12, 13. Quando chega em Tasbeia, aí ele vai falar da mulher e vai começar a falar dessa condição da mulher grávida, como eu acabei de explicar, e vai falar dessa outra condição Metzorá. Mas antes eu quero falar dessas leis do 1 ao 7. Então, do 1 ao 7, que ele está falando das leis comuns, vocês podem voltar lá. Vocês vão ver que ele está dizendo assim, se o cara matou alguém, como é que ele tem que... Qual é o tipo de sacrifício, né, de corban que ele tem que dar? Se o cara mentiu, qual é o tipo de corban? Se a pessoa está agradecida e quer fazer só um agradecimento, qual é o tipo de corban? Se a pessoa está devendo a alguém, qual é o tipo? Se prestou falso testemunho, qual é o tipo? O que ele está fazendo? Ele está regulando a sociedade. Então, essa é a maneira que ele tem de criar leis, hábitos, costumes de convivência social. Essa é a maneira que o texto tem de fazer isso. Ele diz, vocês têm que se... Você mentiu para ele, primeiro você vai lá, pede desculpa para ele, aí você vai fazer o Corban XYZ. E isso é muito interessante, porque isso quer dizer o seguinte, eu, Flávia hebreia,
estou vivendo nessa época, eu tenho 2 tipos de relação que eu preciso cuidar, que eu preciso ter na minha mente todos os dias da minha vida, todos os minutos. Uma relação é horizontal, eu e os meus pais, eu e a sociedade, eu e o povo. A outra relação é vertical, eu e Deus. Não existe nada que eu esteja fazendo com o povo, com os meus pares, que Deus não veja. Isso é muito fino isso do ponto de vista religioso e espiritual. Eu espero conseguir traduzir como eu sinto e como eu estou pensando. O autor bíblico diz assim: Deus está posto ali no meio. Ele está no Mishkan, que é no meio do acampamento, certo? Então ele está vendo e ouvindo tudo e todos. Ele está ali e te prestando atenção em tudo, só de olho, só te olhando aqui e tal, tá só de olho. Deus está no meio da gente. Então, tudo que eu faço aqui, eu tenho que prestar contas aqui também. Porque Deus está aqui. Ele está vendo. Entende? Ele está vendo. Então, se eu prestei falso testemunho, se eu fiz uma mentira, uma intriga, né, causei uma intriga com meu vizinho, é melhor eu me arrepender, porque ele está aqui. Então, não só eu vou me arrepender e vou tentar resolver minha situação com o meu vizinho, como depois eu vou até Deus num ato que é ao mesmo tempo de confissão, de arrependimento e de reparação. E eu faço o corban relativo a isso, arrependimento, reparação, confissão. E isso é acompanhado de eu vir rezando, de eu já ter conversado com meu vizinho, senão não adianta. Conversei com meu vizinho, venho rezando, venho pensando no assunto, venho tentando me melhorar. Então, é um sistema completo, porque Deus está aqui. A presença de Deus e a presença de Deus me facilita essa aproximação com Ele, mas também me obriga a essa aproximação com Ele. E assim é que Deus acha, ou o autor bíblico acha, que você consegue criar uma sociedade melhor. Porque a sociedade está regulada em todas as coisas, como ela tem que agir em todas as coisas que não são corretas, e ela coloca Deus no centro de todas as coisas, no centro físico, concreto, real, porque o físico e o abstrato nos povos antigos são a mesma coisa. O físico responde pelo abstrato. São vistos juntos, enquanto que, para nós, eles são vistos como coisas separadas. Então, esse ponto ele é muito central. As duas coisas estão juntas. Então, todas as regulações elas são para manter a sociedade funcionando adequadamente. E daí a gente deriva uma ética. Desse bom funcionamento, de como deve funcionar, é que nós derivamos uma ética. Mas não porque as coisas sejam tratadas em sua moralidade ou imoralidade em si mesmas. E sim porque Deus vai morar entre nós, portanto, a sociedade obrigatoriamente tem que ser ética. Então, ele vai falar de coisas que nós vamos considerar éticas e vai falar de outros tipos de coisa também. Por exemplo, a mulher parir e ter sangue não é antiético. Nem, como eu falei, nem pecado, nem nada. É natural, mas ela precisa se tornar pura. Então, a ética e a pureza, elas vão fazendo os seus encontros. A ética como uma palavra e um entendimento nosso, e a pureza como uma palavra e um entendimento dos antigos. Quando chegar em Metorá, eles vão falar de condições de pele, de doenças de pele, que não são só de pele. Primeiro, doenças de pele que geram uma condição que ele descreve como a pele ficou mais funda, né? E criou um cabelinho branco, um pelinho branco. E aí ele descreve coisas que hoje quem estuda e tal dá o nome de várias doenças. Tem sarna, que seria sarna mesmo. Aí outro seria psoríase. Outra das doenças que ele descreve parece com dermatite seborreica, não sei o quê. Então, ele descreve várias condições de problemas na pele das pessoas, de várias doenças na pele das pessoas, que se gerarem esta condição específica da pele ficar mais funda, ficar branco ou avermelhado, e depois receber o pelinho ficar também avermelhado, ela se chama tzarat, esta condição, e não a doença
esta condição é uma condição de impureza. Então, existe toda uma ritualística que precisa ser feita, que o sacerdote sabe reconhecer, vai lá, coloca a pessoa nessa situação, às vezes a pessoa tem que ficar em quarentena, talvez porque seja contagioso, talvez não, porque são só 14 dias, quando está muito ruim 14 dias, então não sei. A gente não sabe e não adianta muito ficar tentando fazer a leitura com a parte médica, porque não é isso que interessa. Se a pessoa tiver com aquela doença, aquela doença, se for acompanhada desta condição, aí é que ela está impura. Então, ela vai fazer os ritos de pureza e vai se purificar. Entretanto, essa condição aparece também no couro, na madeira, no barro e na parede. O que dá para a gente a impressão de se tratar de fungo. Como é que a gente hoje... um fungo, talvez seja um fungo. E aí, mas não é isso que interessa. Fungo ou não fungo é uma condição que dá nesses objetos também, além de nas pessoas, e às vezes pode dar na casa inteira, e eles dizem, se der aqui, na casa, derruba a casa. Por quê? Porque ele não vai conseguir purificar daquele fungo. Aquele fungo, e não outros, e não outras coisas, é considerado impuro. Então, ele precisa ser derrubado, por causa disso, porque é por causa da impureza ritual. Ele está determinado, foi visto na antiguidade como algo negativo no sentido da impureza. Então, ele está bastante condenado. Agora, isso foi confundido, e a gente ainda encontra muitas traduções assim. Eu acho que até o Jairo, no Jairão, ele traduz dessa maneira, traduz como, não sei como é no Plauto, mas no Jairo ele traduz como lepra. Não é lepra, porque é qualquer doença de pele que gere esta condição específica, essa cor e essa fundura na pele. Entende? Não é lepra. Até porque lepra não costuma, eu acho, gerar isso. Talvez, mas certo seria dizer, poderia até ser lepra, mas o importante é que tenha essa condição física específica. Depois, os rabinos vão fazer uma outra ligação ainda, que é quando fala mal de não sei o quê, eles fazem uma outra condição. Mas a gente não está nesse trecho ainda, e o texto é bem claro nessa questão de separar as próprias doenças da condição em si. Ela simplesmente foi considerada impureza. Então, com isso, eu acho que uma das lições, esse livro todo do Levítico, o que eu acho que ele traz de mais incrível, como a gente não vai poder fazer esses sacrifícios mais, essas korbanot, eu acho que o que ele traz de mais bonito e importante é essa ideia de, se Deus está entre nós, então nós temos duas relações para cuidar sempre: a relação horizontal com os nossos pares, com a nossa sociedade, com os nossos, com as pessoas, com os seres humanos. E como isso implica diretamente a minha relação com ele. Porque eu posso, se eu não corrijo um erro que eu cometi contra alguém, por exemplo, ele viu, porque ele mora aqui comigo. Então, não só eu preciso corrigir, como eu preciso, de fato, levar essa correção para ele. Ou seja, o meu coração, se eu vejo dessa maneira, o meu coração está sempre posto para Deus. E eu acho que essa é uma lição valiosíssima que, às vezes, só pensando em oração, a gente não entende essa relação. Porque só pensando em oração, a gente pode conseguir se entregar para Deus, mas a oração não é suficiente, em geral, para a gente fazer a relação horizontal. E muito menos essa junção, entende? Uma é dependente da outra. A relação horizontal é dependente da relação vertical. A relação vertical é dependente da relação horizontal. Eu sinto, como pessoa religiosa e líder religiosa, eu sinto que a gente não põe a ênfase necessária nessas duas relações quando a gente fala de oração. Mas o Corban não deixa dúvida. E é por isso que eu sou absolutamente fã deste livro, que, se não for lido assim, é um livro chato de ler, porque você repete muitas vezes que aí tem que levar, não sei, é muito repetitivo.
Mas se ele não for lido dessa maneira, ele fica só um livro repetitivo e chato com algo que a gente não compreende bem, sobre algo que a gente não está compreendendo bem. Quando, no entanto, ele tem a mais profunda lição, as mais profundas lições religiosas e espirituais do Tanar todo, se bobear. Com isso, eu abro para perguntas, comentários, reclamações, sugestões e etc. Pera, antes do Jacobson começar a falar, obrigado, Flávia. Muita coisa para pensar, como sempre. Tem um detalhezinho que você não mencionou, que é sempre uma fonte de discussões, enfim, de elucubrações, né? Que é a diferença entre quando nasce um menino e uma menina, né? Hoje de manhã a gente estava lá no residencial e teve quase uma briga por causa disso, né? Porque que tem que ser diferente para as meninas, né? Mas enfim, tem várias explicações, mas eu não existe, na Torá não está claro, né? Só para contextualizar, estamos falando de que, como a Flávia falou, né? Quando nasce um menino, você espera 7 dias, né? A mulher, né? Espera 7 dias, faz o Brit Milá no 8º dia, tá escrito isso, né? Tem uma lembrançazinha ali, não esqueça de fazer o Brit Milá, e espera mais 33 dias, né? E quando nasce uma menina, você espera 2 semanas e mais 66 dias, exatamente o dobro, né? Assim, é matemática, a coisa não é assim ao acaso, é matemática, né? Enfim, tem essa diferençazinha. E assim, agora fazendo isso só uma observação, né? E uma pergunta, para mim, eu ainda estou um pouquinho de dificuldade de entender. Claro que rezar e fazer sacrifício não é a mesma coisa, é óbvio, né? Que não dá para substituir exatamente todo aquele movimento de você ir até lá, levar aquele bem ou aquele animal, enfim, e, enfim, entregar para alguém. É muito diferente do que você sentar numa sinagoga, abrir um livro e ficar lá calmamente de pernas cruzadas, vendo ou alguém cantar ou cantando junto, não importa, mas é muito diferente. Realmente, isso eu entendo. Eu não entendi assim o que você quis dizer com, ou pelo menos muito, não ficar tão claro para mim, a diferença nessa relação horizontal, que seria mais forte no caso do Corban do que no caso da reza, né? Eu continuo enxergando também no caso do Corban uma relação muito mais vertical do que horizontal. Não sei, mas talvez eu perdi alguma coisa ou não captei alguma coisa que você falou. Essa é a minha pergunta, né? Eu acho que a diferença está assim, e foi muito bom você colocar isso, porque eu preciso também esclarecer uma outra coisa. A diferença é assim, você não pode levar o corban. Eu prestei um falso testemunho. Sou fofoqueira e falei que o Zé fez algo que ele não fez. Falei para Pedro que o Zé fez algo que Tá ele não bom. fez. Eu não posso levar o corban de delito sem antes ter resolvido esse problema. Porque na verdade, eu estaria até maculando o corban de delito. Então, eu sou obrigada a resolver esse problema com o Zé. Então, você percebe aqui essa relação é direta. Eu tenho que resolver o problema com o Zé, levar o corban e fazer a relação com Deus. Porque senão eu estou maculando até mesmo o meu próprio corban. Entendi, Eu sou obrigada, essa é a forma certa de eu agir. Eu sou entendi, obrigada. mas isso não está literalmente escrito assim, ou pelo menos não por Não está escrito assim. Essa é a conclusão que você vai chegando ao Tá ir bom. lendo o conjunto das leis e das regras e de como elas precisam agir. Se eu não. Porque senão eu estou numa mentira. Eu levei lá e eu só me desculpei com Deus. E eu não resolvi o meu problema com Deus. Tem várias leis que vão colocando as coisas dessa maneira. Não, mas escuta, na sociedade você também tem que agir. Isso é importante. A questão da reza que a gente tem hoje é que não é que a reza na sinagoga ou em casa, sei lá, não, ela sozinha não equivale pelo motivo que você falou, porque sozinha são palavras escritas num livro que eu posso estar lendo automaticamente, etc. E eu também poderia fazer o corban automaticamente, ó. Estou dizendo, idealmente você levaria essa conversa com o Zé, idealmente você iria rezando até lá. Não é que todo mundo fez assim.
Isso é como a gente entende que deveria acontecer, e o texto, de certa maneira, vai colocando isso dessa forma. A reza nossa, para ter o efeito, para ser tão forte em si mesma quanto era o Corban, nós temos que rezar dessa maneira. É possível, mas a gente tem que colocar essa força, essa kavaná. Então, quando os sábios depois insistiram em palavras como kavaná e falam que, não, mas isso não pode fazer de qualquer maneira. Quando eles dizem assim, não leia a Torá decorado, leia lendo, para você realmente vir com kavaná, eles estão tentando trazer isso, estão tentando trazer, eles vão percebendo que tudo tem a tendência ao automatismo, e eles estão tentando nos estimular a sair do automatismo. Então, sem Kavaná, não é possível, não há espiritualidade sem Kavaná. Podendo haver religiosidade, ou seja, você pode fazer de qualquer jeito uma coisa, e está cumprindo todas as coisas direitinho, mas a gente tem toda a tradição dizendo que não faça de qualquer jeito. Só que o que eu estou sugerindo é que a Kavaná é usar um exemplo do Corban, como eu falei. Por isso que eu descrevi dessa maneira. Então, primeiro eu fui lá com o Zé, eu dei esses exemplos que não estão exatamente assim no texto. Claro. Um exemplo quando a gente faz uma leitura do conjunto do que o autor bíblico está dizendo, entendeu? Então, eu dei esse exemplo. Você primeiro vai se desculpar com o Zé, aí você vai pegar o carneiro que você criou, de repente. Você vai pegar esse cara, vai escolher o melhor carneiro. Você vai levar a pé até o Mishkan e depois até Jerusalém. Depois, em determinados lugares não dava para ir, e aí o próprio templo tinha os seus animais, inclusive porque tinha que ser um animal perfeito e tudo mais. Você vai levar, aí você vai junto com os levitas e os coanim, eles vão fazer o negócio todo. Aí você vai ver queimar, você vai rezando no caminho, você vai comer rezando e não sei o quê. Foi por isso que eu dei esses exemplos. Nada disso está escrito de fato no texto. Eu dei esses exemplos para mostrar. Se a gente rezar como quem estivesse fazendo isso, aí a nossa reza cumpre com a função vertical e horizontal, como cumpria o Corban, o ato do Corban. Foi isso que eu quis dizer. Realmente, a sua pergunta foi boa, porque me deu a oportunidade de me explicar melhor. Tá bom. E uma última coisa, sem direito à tréplica, só por causa das outras pessoas que estão esperando. Hoje em dia, a gente trouxe um pouquinho disso, é verdade, que é num momento específico do ano, né, ou pelo menos concentrado num momento específico do ano no nosso calendário, que é o mês de Elul, né, e a preparação para os Yamim Noraim, né, quando nós, rabinos, sempre recomendamos que você use esse período para fazer a chuva horizontal, e aí entra exatamente nesse contexto, né, você tem que se acertar as contas com aquelas pessoas com as quais você, enfim, teve algum problema, e no dia de Yom Kippur, aí sim é uma relação vertical, aí você vai estar falando com Deus, né? Então, só para ter um contrapontozinho, não é a mesma coisa, porque isso acontece num momento específico do calendário, mas sei lá, para a gente pensar também nessa possibilidade. Vai, JB, manda ver aí o frio, até botou a touca de novo, deve estar Ah, JB. pois é, escutar a morar Flávia, nossa, tu já sabe, né? Tava falando na cara da Carol dela e ela disse, estão falando mal de mim? Não, era só coisas boas, enfim. O livro de Levítico, eu penso assim, ler Levítico, como tu falaste, se a gente olhar pela cosmopercepção, ele se torna enfadonho porque é muita repetição. Mas como a gente não tem mais, eu penso assim que seria, como tu falaste do levar o seu animalzinho, como que nós podemos trazer essa o fato de você cuidar, levar para o sacrifício e diante do sumo sacerdote e tudo mais, enfim. Eu penso assim que hoje, como que a gente pode fazer isso para dentro da nossa comunidade, da nossa, diante do nosso povo? É realmente a gente estar desprendido para ajudar as pessoas, tá entendendo? Porque você recebe, às vezes as pessoas um pouco receoso, se precisa de ajuda e de tudo mais. E você é como se fosse o teu salário, o teu ganha-pão, aquele animal que você faz e que você tem que estender a mão também para o próximo. E eu sempre digo que a verdadeira espiritualidade eu trago nas minhas relações, dentro do meu trabalho, tá entendendo? Então,
Se eu vivo bem no meu trabalho, aqui, onde eu trabalho, com as pessoas, essas são minhas relações com a minha família e todo mundo, e quando eu posso estender as mãos, não só para a minha comunidade, para o nosso povo, mas para as pessoas, esse seria o meu animal que eu levo até o sacrifício. Quer dizer, eu não tenho aquele coração fechado para estender as mãos para quem precisa. E é isso que eu penso. Eu já até falei nos estudos lá de que a gente tem que já encerrou, mas a gente está sempre recapitulando. Eu digo, tu falaste muito de elevação com o sagrado. Eu entendo assim que se eu estou horizontalmente, enquanto ser humano, enquanto pertencente a essa sociedade planetária, vivendo bem e estendendo as mãos, a minha relação com o divino, com o sagrado, ela é automática, porque eu estou aqui na esfera do vertical, fazendo o dever, cumprindo com a minha missão, né? Que, como o Davi disse, que o ponto depois culminante lá de Levítico é o Yom Kippur e tudo mais. Mas eu preciso primeiramente, não, eu estou primeiro lá com o divino, não. É aqui, como tu falaste, eu sempre estou dizendo isso. E então, às vezes, as nossas rezas, as nossas orações, elas se tornam em segundo plano, porque eu já estou cumprindo com o meu dever enquanto ser humano, enquanto judeu aqui com a minha comunidade e com as pessoas. Acho que você levantou aspectos importantes, mas às vezes eu vou usar um pequeno mais só, que é o seguinte: às vezes a gente faz o bem para as pessoas, às vezes justamente porque é mais fácil fazer o bem para aquelas pessoas que não nos são próximas do que pedir desculpas para as pessoas que nos são próximas a quem nós ofendemos. Então, a gente tem que sempre ficar atento para não usar o bem que a gente faz a um grupo de pessoas, não usar isso como uma desculpa do quão bem a gente está espiritualmente nas nossas obrigações espirituais e nas nossas relações horizontais. Então, embora seja muito importante fazer o bem, mas é muito importante a gente tentar desfazer o mal que a gente faz também, porque nenhum de nós é perfeito, a gente espalha o bem e espalha o mal. Esse é o motivo pelo qual existem essas leis, porque a gente espalha o bem, mas também espalha o mal. Isso é para todos, é bastante democrático, é universal, todos nós temos essa característica. A gente consegue com a mesma, fazer o bem, de repente a gente consegue com a mesma facilidade desfazer o mal? Acho que é bem mais difícil, de um modo geral, a gente é muito pouco preparado para desfazer os nossos males. Então, uma das ideias dos Korbanot é exatamente tentando organizar isso. Se você fizer um mal, você vai ter que repará-lo. Então, é uma ideia importante para a gente ter em mente. Desfazer o mal. Não só fazer o bem, mas também desfazer o mal. Quem são os próximos? É comigo. Sim. Eu, na verdade, queria agradecer que você conseguiu mostrar para mim o quão preconceituoso eu era com a questão dos sacrifícios. Já foram várias discussões sobre o assunto, inclusive eu já falei uma coisa muito parecida com o que você trouxe para a gente hoje, numa situação que eu tive numa Mahané, onde era para eu simular que eu ia fazer um sacrifício para os Hanichim se rebelarem com a gente, ou não, a gente queria ver o comportamento deles, e eles se rebelaram de uma forma tão forte. E aí no final eu falei, tá, ok, gente, legal, também não sou a favor, gosto dos animais, né? Era um bode que estava lá, fiquei abraçado com o bode, fazendo carinho nele. Mas na janta teve carne. E depois eu fui falar para eles, então, pessoal, mas e aí? Quando não é a gente que mata, é fácil, né? De comer a carne. E depois dessa, eu sempre. Aliás, eu acho que eu nunca mais fui em rodízio depois dessa história. Porque uma coisa que me marca muito é o pessoal desperdiçando carne, jogando carne fora, porque ficou fria, ficou dura. Porque, e quando o rabino Nathan Freller foi estudar Shritá, que ele chegou a falar para mim, não, só vou comer quando eu mesmo participar da Shritá.
eu fiquei pensando, se todo mundo tivesse que estar presente na hora da shritá, do animal que vai comer, a gente tinha muito mais respeito pela carne que a gente come. Mas, enfim, muitas coisas. Eu queria trazer, enquanto você falava, a raiz de Korban também é o Karov, o Krovô, é o parente, né? Eu estava estudando Alahá de Avelut hoje, e eles chamam os 7 níveis de parentes que têm que estar de luto quando alguém morre de Krovô, a pessoa que é próxima a ele, né? E pensando na horizontalidade também tem isso, porque eu realmente com quem está distante é fácil fazer o bem, como você acabou de falar, mas quem está próximo é com quem eu peco com mais frequência, né? A gente briga com os pais, com os irmãos, com os parentes, com a esposa. São sempre os que estão próximos que estão sujeitos ao nosso lado humano mais impulsivo, explosivo, e que a gente inevitavelmente acaba cometendo esses delitos na sua grande maioria. E sobre fazer o bem, às vezes a gente acha que está fazendo bem, né? Mas muitas vezes, quando você faz o bem para alguém, você impede ela de passar por uma situação que ela precisava passar para um crescimento pessoal, e no fundo você não está fazendo bem para ela, né? Então também esse julgamento de estou fazendo bem, estou fazendo mal, é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. E tinha uma última coisa que quando estava falando me ficou do Karov, agora não me lembro. Mas enfim, muito obrigado, porque eu sempre disse quando falavam de pessoas que querem reconstruir o templo para que a gente volte a ter sacrifícios, que se o judaísmo voltasse a ter sacrifícios, eu mudava de religião. Eu não sou a favor de que a gente volte a sacrifícios. Talvez eu vou pensar melhor sobre isso depois que você falou agora, mas que a gente precisava ter uma relação melhor com essa situação, que realmente é muito fácil comprar a carne que alguém fez o abate por mim e simplesmente fazer uma brachá, ou nem isso às vezes, e ter uma relação completamente equivocada com a nossa santidade do que a gente põe para dentro do nosso corpo, que mantém a nossa vida. Tem muita coisa para eu pensar aqui. Obrigado, Flávio. Muito obrigado. Ah, lembrei. A história do Corban, né? Que a gente come com quem? A gente come com as pessoas próximas da gente. Quem que eu vou convidar para vir quando eu vou fazer um Corban? A minha família, a pessoa com quem eu pequei. E hoje em dia a gente faz isso, né? O churrascão, que é algo super comum na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil. A gente chama os amigos para comer carne e conversar e atualizar sobre como estamos, né? Enfim. Então também tem esse aspecto, né? Que não se comia carne com frequência, mas nesses momentos você se aproxima de todo mundo, de Deus na vertical, mas também você se aproxima do horizontal quando você está fazendo o Mas corban. aí isso é o nosso kiddush, né? De sábado. Aí a gente resolve de outro jeito. Só voltar a fazer o sacrifício. A gente resolve com o kiddush sem carne. Todo sábado. Aliás, esse último estava muito bom. O Jacob queria falar alguma coisa? Jacob desistiu? Não está muito tarde já? Posso deixar para Não, outro dia? não, faça o seu comentário. Enfim, é uma pergunta. Tudo bem, depois acho que nós vamos encerrar por causa do horário, mas faça assim. Não, era mais, tipo, era mais alguns comentários. Eu, na verdade, eu tenho uma visão mais cínica em relação à questão dos sacrifícios. Eh, no sentido de que, de um lado tem a parte comparativa, né? Se nós pegamos outras mitologias um pouco mais próximas, como por exemplo a mitologia cádia dos babilônios e dos assírios, vemos que o sacrifício não é uma troca, é mais uma chantagem
que os deuses fazem, uma forma de escravidão contra os homens. E, na verdade, Gênesis um pouco meio que se revela contra isso, mas, em parte, para mim, é uma espécie de fóssil de uma fase mais primitiva da religião israelita. E, em parte, sim, Karov significa se aproximar, mas quando é para sacrificar, é no Hikriv, que é você fazer aproximar outra coisa. Você está não se aproximando, você está aproximando o sacrifício. É um eufemismo, né? Então, se eu... tipo, tem essa parte de que o sacrifício é o encerramento de um processo inteiro de restituição, mas, de novo, isso é uma coisa que está mais associada com Yom Kippur, mas não todos os sacrifícios tinham, pelo jeito, não sei, né? Mas a academia entende que não todos os sacrifícios tinham não se tinha essa percepção. Não era o caso de Pesach, não era um sacrifício de restituição, não era o caso dos sacrifícios de Sukkot, que está atrelado também ao Simchat Bet Shoevah, que é claramente meio que politeísta em origem, né? Mas, tipo, se... É por isso que eu não gosto de fazer uma análise antropológica destas coisas. Eu gosto um pouco da visão que tinha o Maimônides, que é, tipo, os sacrifícios foram nos dados como uma espécie de bengala psicológica, porque a gente precisa do folclore, precisa desse tipo de rituais para não perdermos, para dirigir nossas energias em uma direção certa. E depois que acabou o templo, não precisou mais porque a gente evoluiu, né? Mas, enfim, era isso. Obrigado. Obrigado a você, Jacobo. Eu acho que essa visão é realmente a visão que impera mais. Eu trouxe a visão, um conjunto de visões que estão postos aí. Eu trouxe uma visão diferente, uma visão em que eu procuro entender o que o autor bíblico está dizendo. O autor bíblico não se considera primitivo, não considera a religião dele primitiva, aquele povo primitivo. Eu tendo a concordar com ele, eu tendo a ler o que ele está trazendo como que ele está colocando. Eu acho que a sua visão, ela é a visão recorrente, é a visão que a gente usa mais para ler esses textos, mas é como eu tinha explicado no começo. Para mim, esse é um movimento de eu colocar a minha visão num texto que tem 3.000 anos. Quando Não, sim. eu consigo compreender essas ideias todas, e a ideia da bengala, que o Maimônides falou, eu consigo compreender, mas eu acho que aí ele está lendo, que a gente não tem essa expressão em português nem em espanhol, mas he's reading into the text. Ele está lendo a cabeça dele e está colocando dentro do texto. Não, sim, eu entendo isso, desculpa, mas minha questão é... E os outros estão errados, não, é só uma maneira... Não, eu entendo que o autor bíblico não se considera primitivo, mas também, se vamos ler na história, a relação, tipo, a Bíblia, como você falou, é uma coleção de textos que se estende ao longo de muito tempo. E tem uma série de fases, e tem uma série de estratos, e tanto é assim que há leis que são contraditórias porque pertencem a períodos diferentes, né? Tem a lei dos escravos permanentes, você tem que furar a orelha umas vezes na porta, outras vezes você tem que ir até o templo para fazer a permanência. Há uma série de divergências porque são estratos diferentes, e alguns desses, eles meio que refletem, tentando, né, desde o próprio contexto, um tipo de relação que não é a que a gente entende hoje em dia. E é uma relação na que Deus não era entendido necessariamente como um Deus próximo. Moshe Idel, eu entendo que Moshe Idel é especialista em Kabbalah, mas ele, por exemplo, tem um entendimento antropológico, desde o ponto de vista, ele tenta ter um entendimento antropológico desde o ponto de vista da própria época de Levítico, como que verdadeiramente Levítico vê Deus como uma força incontrolável, uma força muito perigosa, que não é necessariamente racional nem pessoal, e que os rituais são uma forma de controlar ela. Então, se vamos fazer uma leitura antropológica disso, também temos que estar dispostos a aceitar que tem um substrato muito violento. Se nos aproximamos das culturas mais próximas, a cananitas, os cananeus viviam em terror constante dos deuses deles. Eram irracionais, eram violentos, eram caprichosos. E esses eram os vizinhos que os israelitas tinham.
nós também vivemos com terror irracional de Deus até hoje, porque de fato acontecem coisas aterrorizantes. Mas esse aspecto que você levantou realmente é um aspecto que merece, esse aspecto de Deus ser perigoso, era uma das coisas que eu ia falar e eu acabei esquecendo. Portanto, eu vou ter que ser chamada para falar aqui Tá de bom. novo, ainda no Levítico, Tá bom. poder falar disso, que é muito Olha, importante esse. eu vou aproveitar, deixa, já que você levantou a bola, né? Para lembrar que nós estamos, a gente falou sobre isso semana passada, rapidamente, mas agora já é oficial. A gente marcou o nosso Tikkun de Shavuot no dia 1º de junho. Junho, é a véspera de Shavuot, na verdade, né? Só que a gente vai fazer isso à tarde, porque é um domingo, então a gente vai começar às 5 da tarde e vamos até os mais fortes, talvez até 11 da noite. Segunda-feira, alguns trabalham, outros não. Mas enfim, a gente vai ter pelo menos umas 5, 6 horas de estudo e comida, obviamente, sem carne. O lugar ainda vamos informar um pouquinho mais para frente, mas também vamos ter oportunidades de discutir, enfim, de aprofundar em assuntos que talvez hoje não dê para a gente seguir em frente. Mas você acabou de dar uma boa ideia. Aliás, vocês dois, né, o Jacobo e a Flávia, uma boa ideia de um assunto para a gente discutir a nossa relação com Deus, né, em pleno Shavuot, né, Matan Torateinu. Eu queria super agradecer, Flávia. Realmente, quando a gente estava no sábado na casa da Carol e a gente para o encerramento do nosso curso de judaísmo, e eu anunciei então que a gente ia ter peça, a primeira coisa que o Jacobson falou: amor, a Flávia vai estar no Tikkun. Eu falei, não sei ainda. Mal decidimos a data. Agora ela vai estar, né? Agora ela vai estar. Isso aí. O Jacobson já comprou a passagem para vir da casa dele até a gente, né? E Em vai Shavuot. lá morar, Flávia. Então, mas é isso, gente. A gente vai se encontrar nesse sábado para ler um pouquinho desse trecho, né? Desse texto, né? Dessas parashiot, às 9h30 lá na Rua Bahia, por enquanto. Estamos andando com ideias de talvez mudar de endereço, não tão breve, mas está em andamento. Retomamos essa ideia. Enfim, semana que vem, a gente fala no sábado, a gente fala o que vai acontecer na semana que vem. Mas marquem na agenda duas datas importantes. Dia 23 de maio, a gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh, né, com a presença da Paola e toda, espero que o Dani esteja junto, enfim, estamos começando a pensar como vai ser esse Nefesh, dia 23 de maio. E agora que eu sei que a Flávia também toca teclado, de repente teremos uma tecladista com a gente nesse dia 23 de maio, que ninguém mandou se entregar, se entregou, agora vai ter que cumprir. E dia 1º, que é um domingo, então, domingo à tarde, véspera de Shavuot, a gente vai ter o nosso Tikkun, tá bom? Todos convidados, marquem na agenda, vai sair o Save the Date amanhã, a Amanda está trabalhando nisso, se Deus quiser amanhã a gente manda para todo mundo. Carol, esqueci de alguma coisa? Tudo certo? Tá bom. Dror, tá tudo certo? O Dror vai ser um gênio. Falou demais, mas tudo bem. Tá bom, falei demais, falei demais, Sobre tá bom. comida, sobre Não, bebida, tá bom, sobre... mas alguma comida vai ter, não dá pra fazer o Tikkun de Shavuot sem comida. Aliás, eu tava falando com a pessoa onde a gente possivelmente vai fazer e eu omiti essa parte, falei, eu não vou falar nada porque senão vai achar que a gente vai fazer uma grande festa lá, então eu não falei nada, falei só que vai ter uma tarde de estudos, eu fui bem assim, light. Meu, é isso. Obrigada, pessoas. Obrigada, Flávia. Obrigado, Obrigada, Beijão, até Flávia. Shavuot Shavuot. Sameach! Yom Ha'atzmaut Sameach. A gente Muito obrigada a todos. imagina, Isabelle, que bom que você está com a gente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa Descanso. noite. Bom feriado Obrigada a amanhã todos. aqui em Israel. Feriado para fazer as atividades do curso. É verdade. Você tem coisa para fazer, já estou sabendo. Né, Tchau, gente. Silvia? Ana. Quem não está no curso pode fazer imposto de renda. Aproveita e fazer muito melhor do que fazer atividade do curso fazer imposto de renda. Tchau, boa Obrigada. noite, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Vem no Flávia. sábado, Solange. Aproveita e vem no sábado, Solange.